Meus irmãos, queiram ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor? Em Atos capítulo 13, nós leremos os versos 44 a 52. O tema desta exposição já está publicado para aqueles que nos acompanham, ou será publicado aí mesmo na transmissão, no monitor de cada pessoa que nos acompanha. Alegria do Espírito, esse é o tema desse culto em ação de graças ao Senhor. Atos capítulo 13, a partir do verso 44, a palavra do Senhor assim nos diz. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vamos repetir o verso 52, irmãos? Leiamos. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Confira ao longo da exposição aquilo que está escrito, esteja com a sua Bíblia aberta. A palavra do Senhor nos apresenta uma daquelas aparentes contradições: tristeza que gera alegria. Só a aritmética de Deus faz isso, enquanto se divide e multiplica pães e peixes para alimentar uma multidão faminta. Somente Deus é capaz de somar quando há uma subtração. Vejam os valentes de Gideão. Quanto menos para Deus, muitas vezes somos mais. A perseguição em Jerusalém, que ceifou a vida de Estevão, que contou com a crueldade de Saulo, contrasta agora com a alegria da mensagem de salvação que chegou em Antioquia, à medida que os crentes perseguidos dispersos da Judeia chegavam a todos os lugares, inclusive a essa região, a Pisídia, onde estava localizada a importante cidade de Antioquia. Irmãos, olhem para o capítulo 11 de Atos, a partir do verso 19 até o verso 26, quando a palavra do Senhor narra esse santo êxodo, essa saída de pessoas de Jerusalém. Diz assim: então os que foram dispersos, Atos 11, 19, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus,
Alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra essa realidade contrastante da dispersão que é fruto da tribulação, da perseguição em Jerusalém, até o estabelecimento do cristianismo em tantos lugares como em Antioquia. Muitos creram no Senhor, muitos foram acrescentados à igreja do Senhor, muitos ensinaram a muitos acerca do Senhor, de tal modo que o apelido de pequenos cristos ou cristãos foi conhecido nesse tempo. Depois de chegarem a Antioquia, a palavra do Senhor apresenta Saulo em seu primeiro grande sermão. Acompanhado de Barnabé, prega, e uma calorosa resposta é dada à pregação de Paulo e Barnabé em Antioquia. Vejam os versículos 42 e 43 do capítulo 13, quando a palavra do Senhor diz que as pessoas que estavam no sábado na sinagoga clamavam a Saulo e a Barnabé para que continuassem pregando o que eles estavam pregando, e então eles persuadiam judeus e os tementes a Deus, que eram os não-judeus que vinham a crer em Cristo, a que perseverassem na graça de Deus. A estratégia era alcançar cidades populosas, cidades que atraíam muita gente do mundo inteiro, do mundo conhecido, ir às sinagogas e dizer: vocês creem nos profetas? Pois bem, tudo que os profetas disseram acerca do Messias se cumpriu na pessoa de Jesus de Nazaré. Creiam nele e sejam salvos. Primeiramente os judeus, e em segundo plano todos deverão vir a crer no Senhor. Mais uma vez, irmãos, Paulo e Barnabé voltam à sinagoga, no versículo 44, que eu li inicialmente, e num dia de sábado, um grande avivamento se vê naquele lugar. Quase a cidade inteira vai ao lugar de reunião dos judeus para ouvirem o que Saulo e Barnabé tinham a dizer. Certamente você, crente em Jesus, ora por avivamento espiritual. E o que é avivamento? Avivamento é um novo compromisso com Deus. Avivamento é a renovação do amor por Deus e sua obra. Avivamento é novo fôlego na igreja. De tempos em tempos, sabemos que Deus concede avivamento, vivacidade, soerguimento para a sua obra. Irmãos, a palavra de Deus cita um avivamento extraordinário, em que muita gente em uma cidade de minoria cristã queria se reunir para ouvir a palavra de Deus. Todo avivamento gera nos crentes em Jesus fome da palavra. Todo avivamento gera transformações no lugar em que a igreja está. Todo avivamento leva as pessoas ao quebrantamento diante do Senhor, arrependimento, conversão, confissão de pecados, entrega para a obra missionária, desejo de servir ao pobre, desejo de amparar o órfão e a viúva, desejo de amar mais ainda as pessoas. Um avivamento, é claro, é notado, inclusive pelo reino das trevas. Observe, meus irmãos, que quando esse avivamento vem sobre a cidade de Antioquia, e o versículo 49 diz que não apenas estava em Antioquia, mas em toda a região divulgava-se a palavra do Senhor, então o reino das trevas se levanta contra a obra de Deus. É claro que o avivamento espiritual traz descontentamento ao reino das trevas. Notem que no versículo 45 diz o texto bíblico que quando os judeus, e por judeus aqui entendam os representantes da religião judaica, viram as multidões desejando ir à sinagoga, não para ouvi-los, mas para ouvirem dois cristãos, então eles se encheram de inveja
e blasfemando se opunham a Paulo. A blasfêmia aqui não necessariamente a Deus, mas eles diziam que Paulo falava por Satanás, que Saulo estava sendo utilizado para se opor a Deus. É nesse sentido que a blasfêmia aqui é colocada. Meus irmãos, é num contexto como esse, de, mais uma vez, perseguição ao cristianismo, blasfêmias, inveja, que não é possível ver entre os cristãos esmorecimento, tristeza, lamento, nenhum tipo de murmuração. A alegria do Espírito que havia naqueles crentes levou-os a continuarem pregando o Evangelho aos gentios. Vejam os versos 46 a 48, eu quero apenas destacar algumas expressões. Na pregação, Paulo e Barnabé diziam o seguinte: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, já que vocês se julgam indignos da vida eterna, nós vamos falar aos gentios. Alegria, irmãos. Não há aqui uma reação de abatimento dos cristãos. Não querem nos ouvir? Não, eles dizem: o que eu tenho a oferecer a vocês é a mais extraordinária mensagem que a humanidade já pôde conhecer. Vocês não querem? Nós continuaremos pregando. Se vocês não querem, nós pregaremos aos judeus. Lá no verso 48, eles dizem: olha, está escrito, o profeta Isaías diz que nós somos, nós judeus, luz dos gentios, para que a salvação chegue até os confins da terra. O Senhor não escolheu Israel para que fosse exclusivo o povo de Deus, mas para que fosse o povo de Deus, por meio do qual um povo exclusivo, temente ao Senhor, a ele se achegaria. No verso 48 é dito que eles falaram isso com tão grande convicção que os gentios se alegraram, regozijaram-se. Regozijo é a alegria da alegria, e estavam dando glória a Deus e crendo os destinados para a vida eterna. A palavra destinados aqui, no texto original, é o mesmo que identificados, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Aqui cumpre-se a profecia do Senhor. Alegria até em dizer: a rejeição dos judeus, a recusa dos judeus, não está fora dos planos de Deus, porque temos o mundo inteiro para alcançar. Vejam Isaías capítulo 49, no verso 6, quando o profeta diz assim: pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, Israel, para alcançares Israel. Aliás, Jacó também é chamado na escritura de Israel. E tornares a trazer os remanescentes de Israel, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Vejam, irmãos, que não é uma profecia isolada. Isaías 61, versículo 9, o que nos diz? A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Por que se entristecer? No Espírito de Deus, eles estavam alegres em meio às tristezas da perseguição em Jerusalém, das armadilhas dos judeus, da rejeição à pregação em Antioquia. E o que é alegria, irmãos? Nosso dicionário da língua portuguesa dirá algo do tipo: alegria é um estado de quem está satisfeito, uma satisfação viva. Alegria é estado de vivo contentamento. Alegria é sinônimo de prazer no viver. Mas o que alegria aqui no capítulo 13, verso 52, essa alegria transbordante daqueles que tinham o Espírito Santo nos diz? A palavra na língua grega é charis, a mesma raiz de charis, graça. Alegria, irmãos, aqui é a graça de Deus derramada sobre essas vidas, produzindo satisfação que a carne não é capaz de produzir. Aliás, quando eu fui estudar melhor o significado de charis nesse versículo 52, o léxico da língua grega
me disse o seguinte, que essa alegria pode ser traduzida como regozijo. E aí eu volto à expressão, não é alegria somente, é uma alegria maior que a alegria, é a alegria da alegria, é a alegria sobre a alegria. Se você tem o Espírito de Cristo, você sabe o que é regozijo. Você sabe dizer o que é não ter recebido uma soma elevada de dinheiro, não ter sido promovido no emprego, não ter recebido comida farta e acordar experimentando uma alegria descomunal, alegria que não cabe no peito, que transborda e faz o crente entrar no ônibus indo trabalhar cantando louvores ao Senhor. É disso que está o texto bíblico falando, que crentes em Jesus, minoria, perseguida, blasfemada, desencorajada, transbordava no Espírito Santo essa alegria, a alegria do Espírito. Pois bem, meu irmão, pois bem, minha irmã em Cristo Jesus, que olha para o ano de 2021 e começa a ouvir a conversa de quem não confia em Deus. Ano perdido. Aliás, eu nasci em 1980, e eu sei que os irmãos logo dizem, mas não parece que o pastor nasceu nos anos 90, né? E eu vejo que por trás das máscaras vocês estão rindo. Mas o que dizem dos anos 80? A década perdida. Irmãos, sinceramente, eu não considero a década de 80 a década perdida. Eu nasci em 1980, eu nasci. E antes que os irmãos digam que eu sou vaidoso, é porque eu sou grato a Deus por minha vida. Sou muito grato a Deus. Os ministros ficam olhando para mim, irmãos, e rindo, eu não entendo porquê. Mas dizem que a década em que eu nasci, década perdida, eu não vejo assim. O ano de 2021, para quem confia em Deus, não foi um ano perdido, ano difícil, ano de terríveis notícias acerca da economia, ano de terríveis notícias acerca da saúde pública, ano de terríveis notícias para a educação, ano difícil. Mas cá para nós, irmãos, ano perdido? Se nós aprendemos, se nós vencemos, se nós buscamos ao Senhor, se nós continuamos perseverando como igreja do Senhor, eu quero chamar você a alegrar-se no Espírito de Deus, num contexto em que muito se fala de tristeza. Meus irmãos, nesse momento há países falando de um retorno em casos da Covid-19, há números preocupantes já na capital do estado, em Belo Horizonte. Irmãos, é nesse contexto que eu quero dizer aos irmãos, nós podemos e devemos nos alegrar no Senhor. Eu ainda acredito que nenhum de nós experimentou as dificuldades que Saulo e Barnabé experimentaram nos dias da igreja primitiva, mas eles, porque no Espírito estavam, porque no Espírito viviam, alegraram-se. Que alegria é essa? A meu ver, é a alegria que identifica o cristão, é aquele que foi selado pelo Espírito de Deus na conversão. Eu não posso crer que haja um segundo só em que um convertido não tenha o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não habita o crente, ele não pôde enxergar a maravilha do Evangelho, ele não foi regenerado, e uma pessoa não regenerada não é unida a Jesus Cristo, não pode viver em união com Cristo. Portanto, irmãos, eu creio e estou amparado pelo texto bíblico, que o crente recebe o Espírito de Deus quando crê nele. Uma crença genuína no Senhor Jesus Cristo tem como resposta de Deus o envio do seu Espírito, que foi prometido aos que nele creem. Que bênção, irmão, sabermos que a alegria do crente não é um estado de espírito, como o dicionário diz. A alegria do crente é a sua identidade, mesmo quando ele está cercado por notícias entristecedoras, mesmo quando ele está cercado por perdas. Se você não compreende o que é a apreensão da realidade por meio da fé, você terá dificuldade em concordar comigo. Há pessoas que começam a acreditar que tem apenas cérebro e não tem alma. Não é verdade. Deus nos criou com uma alma, irmãos. Nós temos espírito e nos relacionamos com Deus. Portanto, podemos viver pela fé e dizer que sim, em meio às lutas, às aflições, às perdas, às dificuldades, é possível alegrar-se. Os crentes selados, que são pelo Espírito de Deus, agora têm um companheiro. A palavra do Senhor utiliza-se de
uma palavrinha na língua grega muito cara para nós, parácletos. É companheiro, é amigo, é ajudador, é aquele que está ao lado para trazer consolo. Lembro-me do texto bíblico em Lucas 1,47, depois de narrar as aflições de Maria, ao saber que estava grávida e que José não estava compreendendo, não sabendo o que todos diriam, Maria diz assim: da sua satisfação no Senhor, o meu espírito, enquanto tudo isso acontece, se alegrou em Deus meu Salvador. Às vezes romantizamos esse capítulo da história bíblica, esquecemos, irmãos, o aperto daquela menina nova Maria, a angústia de José, dias difíceis para eles. Hoje sabemos de tudo que aconteceu, mas, irmãos, eles nunca ouviram falar da encarnação do Messias numa judia como Maria. Aliás, esse foi um evento singular, irrepetível. Perplexos, estavam atônitos, mas uma jovem crente no Senhor pôde dizer: o meu espírito está alegre em Deus, meu Salvador. O crente é identificado assim, de tal modo que, consolado pelo Espírito, ele pode alegrar-se em meio às tribulações. É parte da evidência do Espírito Santo na vida do crente. A evidência de que o Espírito Santo habita o crente não é o barulho, irmãos. A evidência de que o Espírito Santo habita o crente é o fruto do Espírito, é demonstração de regeneração, de transformação. Vejam Gálatas 5,22, o fruto do Espírito, aquilo que é visto em quem é selado e dirigido, consolado pelo Espírito. O fruto do Espírito é também a alegria. É claro que, primeiramente, a palavra do Senhor nos fala do amor, o maior de todos os dons de Deus. E logo na sequência, claro que é inegociável listar primeiramente o amor. Logo na sequência a palavra de Deus diz: o fruto de quem tem o Espírito é alegria. Você tem alegrado-se em quaisquer circunstâncias do viver? Você tem experimentado alegria, regozijo, mesmo quando o noticiário é desanimador? Irmãos, conta-se que um homem chegou sedento a uma praia e ele olhou à sua volta para tentar encontrar alguma fonte de água doce e não encontrou. E ele ficou muito desanimado e, naquele momento, cansado, sedento, ele resolveu sentar nas rochas e lamentar e perguntar a Deus por que aquilo estava acontecendo com ele, como ele iria encontrar água para beber. E enquanto ele reclamava, enquanto ele murmurava, Deus falava silenciosamente. Sim, Deus fala até no silêncio. E a maré baixava, baixava e baixava, e quando ele já estava exausto e deitou na rocha e virou de lado para adormecer, ele viu que quando a maré baixava, entre as rochas aparecia um veio d'água, uma fonte de água doce. A vida cristã é assim, irmãos. Não é porque só estamos enxergando sobre as rochas a água salgada que não existe água doce por baixo daquela água salgada. Espere a maré baixar, ore ao Senhor, clame ao Senhor, espere o socorro do Senhor, a maré baixa e você sempre pode encontrar água doce para descedentá-lo. O cristão alegra-se no Espírito de Deus, porque ele assim é identificado, é a alegria que nos identifica. O povo crente é um povo alegre, irmãos. Quando criança, sempre que algum amigo, algum colega brincava com essa coisa de ser crente e havia algumas piadinhas, um dos meus consolos, irmãos, eu era criança e pensava assim, eu dizia: eles não sabem como eu sou feliz, eles não são felizes como eu sou. Eu dou testemunho de que uma das grandes experiências da vida cristã é ter alegria. Não estou dizendo que não existem dias difíceis, não estou dizendo que não existem dias de decepção, não estou dizendo que não existem dias de dor de dente, irmãos. Mas, irmãos, a marca, a identidade de um crente é um viver satisfeito, cheio de alegria no Senhor. Talvez você não compreenda isso se o seu dia estiver muito triste, mas se você estiver num bom dia, você vai lembrar que dias difíceis já vieram sobre você. E depois dos dias tristes, dias felizes foram dados pelo Senhor.
Essa alegria narrada por Atos capítulo 13 é uma alegria que move o crente em meio às lutas. Eles estavam sob perseguição, sob rejeição, mas o que decidiram fazer? Sacudir o pó dos pés, saírem da Psídia e seguirem para a região de Icônio para pregarem a palavra de Deus. Veja o que Paulo diz aos crentes de Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5 a 7. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5 a 7. Vejam bem como o apóstolo se dirige aos crentes. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Vocês sabem que o evangelho não foi um discurso. É isso que Paulo está dizendo. Como muitos entre vocês discursam em praça pública, não. Sobretudo, o evangelho chegou até vós em poder no Espírito Santo. Notem bem, chegou no poder do Espírito Santo, chegou como um dinamis, chegou com a ação transformadora do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor a vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Vocês nos imitaram, mas porque nós imitamos o Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Os irmãos entendem isso se não for pela fé? De sorte, diz o versículo 7, que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Qual é o modelo? O modelo é, em meio à tribulação, experimentando grande alegria do Espírito Santo. Você entende isso? Se você não crê em Jesus, você não entenderá. Clame a Deus, para que abra os seus olhos espirituais, para que multiplique a sua fé, e você saiba o que é, em meio de muita tribulação. Irmãos, vejam a descrição bíblica, não uma adversidade qualquer, mas muita tribulação. Os crentes de Tessalônica tornaram-se modelo de vida cristã, porque eles tinham grande alegria do Espírito Santo. O que faz Paulo, o que faz Barnabé, quando rejeitados em Antioquia, sacodem o pó do pé, como quem diz, dessa cidade, nem o pó queremos levar, e vão a Icônio pregar o evangelho. Com quem eles aprenderam isso? Jesus Cristo. Vejam Lucas, capítulo 9, verso 5. A palavra do Senhor nos mostra a instrução de Jesus àqueles a quem Ele comissionou. Onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, não praguejem, não agridam, não ofendam, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Como quem diz, nós desse lugar de incredulidade, sequer o pó queremos levar. Vejam aí, irmãos, Lucas capítulo 10, versículo 11, diz assim o texto bíblico: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante saber que está próximo o reino de Deus. Então é isso que Saulo e Barnabé fazem, desanimar, perder a alegria? Não. A alegria do Senhor é a nossa força, essa alegria nos move. Nós, em meio às lutas, cumpriremos a missão. E por que cumpriremos a missão? Para levar grande alegria às pessoas. Me chama a atenção como em Atos 8, versículo 8, em meio à perseguição, depois da morte de Estevão, as dificuldades colocadas sobre Filipe, meus irmãos, enquanto Filipe pregava e curava, diz a palavra de Deus que houve grande alegria naquela cidade. Não te chama a atenção como a palavra do Senhor coloca tudo no superlativo? Grande alegria, muita alegria em meio a muita tribulação, porque a alegria do Espírito não apenas identifica o crente, como move o crente, empurra o crente até a vitória final. Você tem servido ao Senhor com aquela alegria de quem diz, nesse mundo enfrentamos tribulações, mas o céu é o nosso destino. Irmãos, se não recebêssemos nada mais do Senhor, mas tivéssemos tão somente convicção de salvação, deveríamos agradecer a Deus a cada respirar. Irmãos, ter sido livre da escravidão do pecado, da culpa do pecado, da pena eterna do pecado,
Irmãos, Deus não nos deve nada, Ele nos deu tudo. A salvação é tudo, a maior bênção que alguém pode encontrar, a maior bênção da vida cristã. Nós temos servido ao Senhor com essa alegria que nos move. Vocês têm visto o céu quando é difícil olhar para a terra? Olhem para o céu, irmãos, olhem para a redenção do Senhor. A alegria do Espírito identifica o cristão. Recebeu o Espírito, frutifica a alegria. A alegria do Espírito move o cristão em meio a muita tribulação, pelo poder do Espírito, grande alegria que transborda sobre todos. É a alegria que transborda do coração do cristão, a ponto de haver grande alegria na cidade que recebe os cristãos. É uma alegria incomum. Eu quero usar a Bíblia para explicar a Bíblia. O que é uma alegria fora do comum? Uma alegria inexplicável. É a alegria de Abacuque 3, versos 17 e 18. Para mim, aqui está a explicação de uma alegria inexplicável. Abacuque 3,17 diz assim o profeta: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, sobrou o quê, irmãos? Irmãos, vejam bem, até aqui Abacuque está dizendo: olha, ainda que vocês não tenham nada, por quê? Não tem a figueira, não tem a videira, não tem a oliveira e não tem mais nada de mantimento nos campos, não tem nada, mas ele completa: as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Então, tudo que a terra produz e tudo que nós criamos, ainda que não haja nada, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, louvado seja o nome do Senhor. Apesar de todas as perdas, exulto no ganho da salvação, no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Meus irmãos, essa alegria que transborda do coração do crente é contagiante. O que diz Provérbios 15, 13? Que a alegria do coração aformoseia o rosto. É isso, irmãos, o coração alegre traz beleza ao rosto. Então, quando um crente satisfeito em Cristo, vivendo para a glória de Cristo, anda por aí, a alegria do coração transborda para o rosto. É que o homem do nosso tempo prefere tratar o sintoma e não a causa. Então o homem diz assim: o nosso problema é a baixa autoestima, o nosso problema é o mercado de trabalho. A palavra de Deus diz que o maior problema do homem é o coração pecaminoso. A raiz do problema é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando nos ajuntamos para adorar a Deus, como diz o profeta Isaías no capítulo 1, porque as nossas mãos estão sujas, Ele não quer a nossa reunião solene, o nosso ajuntamento, as nossas assembleias. Ele diz: isso tudo aborrece a minha alma. Então o grande problema do coração humano é pecado. Não acreditem quando o mundo tenta dizer a você que para tratar um problema grave nos seus ossos, você precisa apenas passar um creme sobre a sua perna. E eu não tenho nada contra os cremes. Eles são bons, por exemplo, para hidratar a pele ressecada. Mas, irmãos, é falso o ensinamento de quem quer tratar o exterior e não pensa naquilo que há no interior. Na verdade, o grande problema do homem está em seu coração. Um coração cheio do Espírito que santifica o homem. Um coração cheio do Espírito que consola o homem, o Espírito que o Senhor dá àqueles que nele creem, aformoseia o rosto e transborda sobre as pessoas, e essa alegria é multiplicada. Veja o Salmo 67, falando mais uma vez do propósito do Senhor em dar a Israel a lei, os profetas, os pactos, irmãos, o culto, os sacerdotes. Vejam que a palavra de Deus diz no Salmo 67, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Versículo 2 diz assim: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos.
Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Alegrem-se e exultem os confins da terra. Então é uma alegria que identifica, que move, mas que também transborda do crente. Atos 13:52 diz-nos isso cabalmente. Os discípulos, sob blasfêmia, perseguição, oposição, os discípulos que foram selados pelo Espírito, que no poder do Espírito atuavam, estes transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Meus irmãos, nós estamos contagiando pessoas com a alegria do Senhor em qualquer circunstância. Conta-se que um casal missionário chegou numa cidade em que havia grande resistência à pregação do Evangelho. E ali naquela cidade, a esposa do prefeito era a grande responsável por mobilizar as pessoas contra os evangélicos. Ela não desejava que houvesse presença evangélica naquela cidade. Então, ao saber que um casal de missionários ali chegou, e ao saber da casa, ela então resolveu enviar um presente para a esposa do pastor. A esposa recebeu aquilo com alegria. Ela já estava muito feliz por poder servir ao Senhor naquele lugar. Já tinha visto as belezas da cidade, e agora a esposa do prefeito enviando um presente. E quando ela abriu, irmãos, havia estrume de boi, de galinha, de porco. Aquilo a abateu, a entristeceu muito. O presente que ela recebeu foi aquilo que ninguém quer. Um mês depois, ela soube que haveria uma festa de aniversário para a esposa do prefeito. E então ela resolveu também fazer um presente. E levou um belo buquê de flores com um versículo bíblico e entregou àquela mulher. E ela, espantada, disse: depois do que eu te dei, você me dá um presente tão belo como esse? Aquela irmã em Cristo, esposa do pastor, disse à esposa do prefeito: é que cada um dá o que tem de melhor. Cada um dá aquilo que tem de melhor. Irmãos, o que temos de melhor senão Cristo? Eu tenho muita dificuldade com algumas músicas. Uma delas é aquela que diz assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Eu acho que não é cristianismo isso, porque o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Irmãos, não tem nada melhor do que Jesus mais para vir. Se você é convertido, você conheceu o máximo, conheceu Jesus. Onde Jesus está é o seu céu, já é uma antecipação do céu. O que você tem de melhor é Jesus. Você tem dado Jesus, você tem espalhado Jesus, você tem falado de Jesus. Olhamos para o ano difícil que chega ao final e para o novo ano, e precisamos olhar para o novo ano na dependência do Espírito Santo, com uma alegria que vai nos transbordar e inundar esse país, inundar as nações. Isso é graça de Deus sobre nós. Mas se você diz: pastor, me perdoe, eu não estou alegre, e está difícil alegrar-me numa noite como essa, ao final de um ano como esse, diante das perspectivas sombrias que temos para o próximo ano, então eu lhe chamo a ler Salmos 51:12, a oração de um homem abatido que confessou e abandonou o seu pecado e humilhou-se diante de Deus. Davi diz ao Senhor no Salmo 51:12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Clame a Deus para que te devolva a alegria que marca todo salvo, se você tem tido a impressão que essa alegria se foi do seu coração. A minha oração é que a alegria do Espírito de Deus marque a sua vida, mova o seu viver e se derrame transbordante sobre todos que estão à sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidar todos ao momento de oração e já peço aos músicos, à regente, que aqui estejam posicionados, porque na sequência nós vamos cantar um hino muito especial para esse dia, que é o hino Ano Novo. Você pode ajoelhar-se nesse momento e orar ao Senhor, rogando a Deus que nos dê mais e mais da alegria do seu Espírito nesse novo ano. Eu quero dizer a todos que estão conosco
na transmissão, vocês estão também em nossas orações. Irmãos que estão na Bahia, irmãos que estão em Sete Lagoas, irmãos que estão em São Sebastião do Oeste, irmãos que estão no estado do Rio de Janeiro, pelo menos são esses que eu notei aqui agora. Saibam que nós queremos nos unir em oração a vocês. Não há barreiras geográficas para que nos unamos em oração. Se você por algum motivo não pode ajoelhar-se, não há problema. Mas se você pode, vamos orar ao Senhor assim. Senhor, nós somos muito gratos por esse dia que o Senhor fez. Queremos nos alegrar e nele queremos nos regozijar. Nós somos muito gratos ao Senhor pelo Teu Santo Espírito, Teu Espírito que é o penhor da nossa redenção, da nossa herança, pelo Teu Espírito que nos leva a frutificar alegria, pelo Teu Espírito que nos permite levar grande alegria a todas as nações. Senhor, permita que a Tua alegria inunde corações aqui atribulados, que a Tua alegria contamine aqueles que estão desmotivados, tomados por pessimismo. Ó Deus, que a Tua alegria seja percebida nessa Tua igreja ao longo do ano de 2022. Rogamos, ó Pai, que alegre o Teu povo, que alegre a nossa nação, que alegre a terra com a mensagem de salvação. Nós queremos Te dar graças por Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito e pela oportunidade extraordinária que temos de falar ao Senhor em oração sem qualquer impedimento por meio do Teu Santo Espírito. Nós Te louvamos, nós rendemos graças ao Teu nome e humildemente Te rogamos, perdoa-nos as faltas, a falta de fé, a falta de amor, a falta de prontidão no serviço do Senhor. Queremos ser crentes melhores e, portanto, mais alegres no novo ano. Ó Deus, nós apresentamos esse novo ano em Tuas mãos, mas antes de tudo, nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em pé, irmãos, cantar o hino Ano Novo, porque daqui a 4 minutos já estaremos no ano de 2022.